Olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de arte hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Angélica, sou professora de arte, e hoje eu trouxe um assunto bem interessante para vocês sobre arquitetura. Nós vamos fazer vamos dar um breve olhar sobre arquitetura aqui no nosso país. Mas para começar essa aula, eu queria chamar vocês para uma pequena reflexão. Onde está a arte? Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas pensam que o lugar da arte é dentro do museu. Também está correto. Mas não é só aí que a gente encontra a arte. Nós podemos encontrar a arte em toda a parte, né? Por toda parte, os lugares onde nós vamos, as roupas que nós vestimos, os acessórios que nós usamos, nas músicas que a gente ouve, nas propagandas e mídias que a gente vê na TV, na internet, nas revistas, nas danças, nas manifestações populares e culturais de todos os tipos, né? Também ela está na forma como construímos as nossas moradias, os nossos prédios e como nós planejamos as nossas cidades. E olha que imagem fantástica, não é mesmo? Até o próprio museu, né? O próprio museu em si, o prédio, pode ser uma verdadeira obra de arte. Vejam isso, que maravilha. Para quem ainda não conhece e não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, pode passar, por favor? Este é o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, que fica lá no Rio de Janeiro, na cidade de Niterói. Ele foi inaugurado no dia 2 de setembro de 96 e tornou-se, né, não poderia deixar de ser, um cartão postal de Niterói. E eu trouxe aqui para vocês verem duas vistas, né, diferentes desse edifício. Aqui a rampa vermelha, que dá acesso ao museu. Aqui uma vista mais de cima, mais panorâmica, que vocês podem ver um grande disco nessa paisagem maravilhosa. E alguém, né, algum mestre genial deveria ser responsável por essa obra, né? Grandiosa obra, que foi Oscar Niemeyer, que foi um dos maiores representantes, ele é um dos maiores representantes da arquitetura moderna mundial. E ele tem mais de 600 obras arquitetônicas espalhadas pelo mundo. A principal característica do Niemeyer é o uso do concreto, muito uso do vidro, muitas curvas nas obras dele. Você pode ver com um MAC, né, com um disco, como se fosse um disco voador ali em meio à paisagem. Uma obra totalmente inovadora. E o estilo dele é inconfundível. Vamos conhecer algumas obras do Niemeyer. E, para começar, eu trouxe para vocês o primeiro grande trabalho do Niemeyer, que foi o conjunto arquitetônico da Pampulha, lá em Belo Horizonte. O Niemeyer foi convidado pelo então prefeito da cidade lá de BH, que era o Juscelino Kubitschek. Ele convidou o Niemeyer para fazer esse projeto, né? Eles têm essa lagoa lá no bairro da Pampulha, lá em BH, e ele queria criar um conjunto arquitetônico ali, e ele convidou o Oscar Niemeyer para fazer esse projeto. E o projeto inicial eram 5 prédios, né, distribuídos ali na beira dessa lagoa, para harmonizar com a paisagem ali. E foi idealizado, né, todo o projeto foi idealizado pelo Niemeyer e encomendado pelo JK. Na época, pode passar. E desse conjunto arquitetônico, que são 4 prédios, a obra-prima do Niemeyer, que nós podemos dizer, é a Igreja de São Francisco de Assis, né? A Igrejinha de São Francisco, em que vocês podem ver essas formas curvas, né? Que na época foi totalmente inusitado. Ela foi projetada como uma igreja católica, mas na época ela não foi reconhecida como uma igreja católica por conta dessa arquitetura totalmente inovadora e moderna que o Niemeyer inaugurou, né? Ele que criou essa técnica de curvas, né? De um teto totalmente abobadado. Isso era muito inovador para aquela época. Então a Igreja Católica ficou um pouco receosa, eles não reconheceram como igreja inicialmente, e só 11 anos depois eles de fato reconheceram oficialmente esse espaço como espaço religioso.
né? E essa obra, ela é um conjunto de várias mentes geniais ali que trabalharam para trazer para nós essa maravilha, né? Então, nós temos aqui na fachada esse trabalho de azulejos do Portinari, que é um grande artista brasileiro. Do lado de dentro da capela também tem vários painéis do Portinari. Na parte externa, o Niemeyer convidou um grande paisagista da época, né, reconhecido até hoje, que é o Burle Marx, para fazer todos os jardins, o paisagismo de todo o conjunto da Pampulha. E também nas laterais da igreja, a gente consegue ver os mosaicos de Paulo Werneck, que foi um artista responsável por trazer a técnica do mosaico para o Brasil. Aqui eu trouxe uma imagem do interior da capela, né, que se destaca pelos 14 painéis que representam a Via Sacra, todos realizados pelo Portinari. E não poderia deixar de ser, né, a capela de São Francisco, ela foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Então, assim, hoje são aproximadamente 20 patrimônios mundiais e a Igrejinha de São Francisco está entre elas. Mais uma obra do Niemeyer, que vocês provavelmente já conhecem, é o Congresso Nacional lá em Brasília, tá? Também foi uma encomenda do Juscelino Kubitschek, que nessa época já tinha se tornado presidente do Brasil, e ele então fez essa encomenda com o Niemeyer, né, porque ele queria projetar a nova capital do Brasil, que estava havendo uma mudança da capital que antes era no Rio de Janeiro, ela estava vindo para Brasília, né, para o Planalto Central, e o JK queria fazer uma grande promoção de todo o trabalho dele, da nova era que ele estava incentivando ali, né? Então, ele chamou o Niemeyer, que fez vários projetos ali em Brasília. Esse é um dos mais conhecidos, né? Onde hoje abriga vários setores da política do nosso país. Temos também o Palácio da Alvorada, também lá em Brasília, o Palácio do Planalto, todos eles mostrando para nós toda essa característica do Niemeyer, né? Dos vãos livres, essas curvas sinuosas super ousadas e muito inovadora para a época. Muitas pessoas viam o trabalho do Niemeyer um pouco de estranhamento, mas ao longo do tempo o trabalho dele foi conquistando, né, o gosto dos arquitetos, dos artistas, e enfim. O Niemeyer dizia assim: a arquitetura não constitui uma simples questão de engenharia, mas uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. Esse homem, ele faleceu com mais de 100 anos, ele deixou um legado no mundo da arte, da arquitetura, até da filosofia, né? Imensos. Então, assim, conheça a arquitetura do seu país, os nomes das suas cidades, os artistas que trabalham com isso, porque também aí a gente vê a arte, a maneira como a gente vive não precisa ser quadrada, né? Pode ser cheia de curvas, pode trazer um sentido de espírito, trazer uma reflexão, também para trazer bem-estar, para trazer beleza para nós. E, enfim, por hoje é só. Como eu disse, era um breve olhar para a nossa arquitetura, falando um pouquinho do Niemeyer, que é um nome tão importante no mundo da arte do nosso país, um orgulho para o nosso país, né? E é isso, o recado continua sendo, cuidem-se e fiquem em casa, e até breve.